Atenção alunos que o professor chegou. Hoje tem John Buscema aqui no canal Artisan Edition do Surfista Prateado, com muitos detalhes depois da vinheta. Fala aí galera, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico com mais conteúdo de desenho do YouTube. É o conteúdo do canal Gico HQ e conteúdo que não falta. Hoje a gente vai ver com detalhes aqui essa maravilhosa edição Artisan Edition com originais do John Buscema para o Surfista Prateado. Páginas inteirinhas com arte final do Saul Buscema, desenho do John Buscema, correções, pequenos anúncios. Você vai ver tudo isso com detalhes depois, claro, dessa dica aí, pequenos 15 segundos para falar do curso de desenho Desenhando Heróis comigo na Hotmart. Olha aí. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais logo na primeira semana. E o dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar seus próprios personagens. E 15 dias de garantia total. Clique no link para saber mais. Então é isso, quer ficar craque no desenho, quer aprender a desenhar? E olha só, totalmente seguro o curso, seu dinheiro de volta caso você não goste. Então entra aqui na descrição desse vídeo, tem um link, clica lá e viaja lá no site do curso que tem todas as explicações possíveis. Mas se mesmo assim você ficar com alguma dúvida, tem um botãozinho de zap lá e eu troco uma ideia contigo por lá. O importante é você começar a desenhar comigo hoje ainda, estou te esperando. Bom, Artisan Edition, vocês sabem, é uma edição onde os originais dos artistas são escaneados sem nenhum tratamento, ou seja, é como se fosse um retrato daquele original, da página, da prancha, onde o artista trabalha o seu quadrinho ali. A gente já falou aqui no canal da Artisan Edition do John Romita, do Homem-Aranha, já falei do Artisan Edition do Flávio Colim, falei do Artisan Edition do Jack Kirby e agora chegou a vez do verdadeiro professor John Buscema. Esse é professor mesmo que já exclusiva. Eita! Inclusive já lançou um livro, né? O livro Como Desenhar Quadrinhos no Estilo Marvel. E aí eu já gravei até aula aqui desse livro. Vou gravar mais aula essa semana mesmo. Tem aula nova desse livro do John Buscema aqui no canal, mas hoje não é aula, quer dizer, não é aula, é aula porque tudo que o John Buscema desenha você tem que prestar atenção, ver como ele faz e tentar absorver para o seu trabalho, porque ele é um verdadeiro professor. Cada página, cada detalhe, cada composição é muito bom de ver como que esse cara trabalha e como que ele ensina simplesmente desenhando. Eu gravei aqui, folhei todo o livro com vocês com detalhes, a gente vai comentar a arte, vai comentar a arte final, tá tudo aí nesse clipe que eu gravei em seguida, e no finalzinho do vídeo eu volto pra gente comentar o que vai ter aí no canal essa semana ainda, beleza? Vai daí, boa viagem aí com o Surfista Prateado do John Buscema. Vamos folhear então Silver Surfer Artisan Edition do John Buscema, foi lançado no comecinho desse ano pela IDW, 144 páginas, 30 centímetros de altura. Aqui ó, eu peguei até para vocês compararem como que o álbum é grandão. Ele não é o Artisan Edition, né, que é bem maior, que é a página original, é o Artisan, que é um pouquinho menor, mas mesmo assim dá para ver com detalhes toda a arte do John Buscema, detalhes de arte final, o que a gente vai comentar agora. Lembrando que essas histórias que estão aqui no original foram lançadas pela Panini na Biblioteca Histórica Marvel, tá? Surfista Prateado volume 1 e 2, que você ainda encontra nas lojas de quadrinhos online, nas lojas físicas. Dá para ter em casa esse material maravilhoso aí. A edição é muito caprichada, a capa no couché bem grossinho, com uma orelha, tem uma reserva de verniz aqui bonita em cima do título. Como as outras edições, é uma edição que eu não guardo, ela fica aqui do meu lado como tipo uma bíblia, é uma fonte de inspiração. A gente vai ter desenhos do John com a arte final do Saul Buscema, grande Saul Buscema, e que é vamos comentar a arte final dele aqui, como arte finalista também, ele é um arte finalista de mão cheia, e tem outros caras que fazem arte final aqui, por exemplo, tem o Dan Atkins, que faz a terceira história, e aqui tem também um apanhado de diversas histórias, de páginas de histórias. Então, histórias completas são 3, Silver Surfer 5, 6 e 8, todas de 1969. E depois um apanhado de páginas do Silver Surfer 1, 7, 9, 12, 13, 14, 15 e 16, e é a arte final do Joe Cena, do Saul Buscema, do Dan Atkins e do Chick Stone. Lembrando que o Silver Surfer, o Surfista Prateado, as primeiras edições eram duplas, elas tinham 40 páginas, só depois da 7ª edição que ela passa a ter 20 páginas, 24 páginas, que era o normal de uma edição de quadrinhos da época, né? Então aqui a gente vai ver, você vai notar que as primeiras histórias são bem grandonas.
Já começamos aqui com a participação do Quarteto Fantástico, e aí a gente vai notar como o Sol Buscema, eu tentei ver além da arte do John Buscema, que é maravilhosa, né? Uma coisa que eu notei é como que ele consegue colocar as figuras em movimento o tempo inteiro, uma característica que também é do Jack Kirby. Mesmo as figuras que não necessariamente precisam estar se movendo, ele consegue colocar em movimento, tipo essa do Johnny aqui parado, onde as chamas dele começam a apagar. Ele está parado teoricamente, mas olha como é dinâmica a composição do quadro, como que ele... outra coisa que é muito legal de notar, que quando você está lendo a história, simplesmente lendo uma história, você não para, pelo menos assim, o objetivo é esse, né? Que você não pare para analisar com muito detalhe o que está vendo, porque senão você sai da história. Então aqui, como eu não estava lendo a história, eu estava observando o desenho, como que ele consegue colocar o volume dos lábios dos personagens de uma maneira tão eficiente, inclusive a dobrinha no meio do lábio de todos eles, que é uma coisa que geralmente a gente não desenha, provavelmente se você não se policia, a musculatura do lábio tem uma entradinha no lábio inferior, que ele coloca o tempo inteiro. Muita composição triangular. As primeiras histórias, não sei se por causa do papel usado na edição original, né, na produção, eu digo, dos quadrinhos, a gente consegue ver muita nuance da textura do nanquim seco. Eu vou aproximando para vocês darem uma olhada no que eu estou falando. Então a gente tem áreas onde ele é um pouco mais escuro e uma área onde ele é um pouco mais cinza escuro. São as nuances. Quem trabalha com nanquim já sabe o que eu estou falando, né? O nanquim, ele, dependendo da qualidade do papel, da qualidade do nanquim, ele não fica totalmente preto. Às vezes ele dá uma camadinha cinza escuro, cinza chumbo, né? A história em si é escrita pelo Stan Lee e, como sempre, é o surfista prateado aqui nos seus primeiros meses e anos preso pela barreira de Galactus na Terra, e o surfista tentando se adequar a essa realidade tão mesquinha dos humanos, tentando sobreviver. Essa história aqui é bem legal, tá aqui no surfista prateado. Vou abrir aqui, ó, na biblioteca histórica, essa história aqui, ó. Aquela colorizada, dá para ver a diferença. Aqui a biblioteca histórica, ela recebeu uma recolorização, então a gente tem tons de degradê que não tinha na história original. Lembra que na época eles não tinham como muitos recursos de colorização, então aqui é feita com uma adaptação, uma recolorização da história. Então você vê tons aqui que na história original não tinha, era tudo chapado, né? Era tudo chapado porque não tinha recurso de colorização, as famosas 4 cores, né, do processo de impressão no offset. Então aqui a história no original, a gente vê aqui todo outra coisa, como as outras artesanas, a gente tem as anotações na margem da página, as anotações, me parece a decupagem do próprio Buscema, do que ele deveria desenhar em cada quadro. É o método Marvel, né, em ação. Aqui é a história dos quadrinhos em frente aos nossos olhos. Aqui algumas adaptações que eles tiveram que fazer. Provavelmente aqui, aqui está escrito, a parte original nunca foi finalizada. Foi feita uma mudança editorial que necessitou uma revisão. Buscema redesenhou a cena, refletindo essas mudanças, e depois fez um outro quadrinho para colocar aqui em cima. Então houve essa mudança. Então aqui você pode ver, além da tinta do Sol Buscema, você vê o lápis do John. Como o lápis do John Buscema é amarradinho. Eu digo, quando o lápis é amarrado, como ele é fechadinho, não dá muita margem à interpretação. Então é aqui, o arte finalista adiciona ali simplesmente as camadas de preto, faz a finalização de uma maneira eficiente. Inclusive o Sol Buscema, que o tempo inteiro, nas oportunidades que eu tive de conversar com ele tem um carinho pelo irmão, um respeito e uma sensação de gratidão por tudo que o John ensinou a ele. E o tempo inteiro você vê aqui esse carinho, esse respeito refletido na arte. Como a arte final reflete os desenhos do John Buscema, né? Então você tem, aonde tem linha fina, a linha é bem fininha mesmo, que provavelmente aqui ele usou bico de pena ou caneta técnica. E aonde a arte é mais arredondada, mais volumosa, você nota a mesma coisa aqui na arte final. Então um respeito incrível pela arte do irmão, né? E, poxa, é a história dos quadrinhos diante dos nossos olhos, né? É muito legal de ver, muito legal. Como as outras edições também. E toda vez que eu adquiri uma edição nova
da Artisan Edition, eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês um pouquinho, um pedacinho da história, né? Como eu falei nos outros vídeos que eu comento, a Artisan Edition é o mais próximo que nós, pobres mortais, vamos chegar de originais de John Buscema, né? Não sei se um dia eu vou ter oportunidade de tocar nisso aqui, mas por enquanto me dou por feliz. Outra coisa que eu queria comentar é como ele é inventivo na hora de compor os quadros, não só na composição mesmo, né, na composição artística, mas na hora de colocar o movimento dos personagens, que nada disso aqui está no roteiro, né? Não tem isso no roteiro, até porque nessa época não tinha roteiro, né? É o método Marvel, então tinha uma descrição do que aconteceria nas histórias, e aí o desenhista se encarregava, é quase um corroteirista, eu posso colocar assim, porque cabe ao desenhista enquadramento, que plano vai ter, o design da página, nada disso, não tem roteiro. Então você vê que o John Buscema, a qualidade de narrador gráfico, como ele conta a história sem a necessidade de palavras, né? Não precisa de palavras, você entende o que está acontecendo aqui. Eu achei legal isso aqui que aqui colocou. Ele está muito para baixo, he's real down. Aí ele está se questionando, wondering, né? Pensando. E aqui com aquelas mãos sempre, como eu sofro. Isso é muito legal do surfista. Esse novelão, esse drama, né, o tempo inteiro. Olha que legal, olha só como eu falei, não precisa de palavras, um pensando no outro, os pensamentos de um ligados ao pensamento do outro através do espaço. Não precisa de texto, né? Você entende tudo aqui. A elegância com poucos traços que ele imprime ao personagem. Eu digo poucos traços porque o surfista quase não tem achura, né? É uma figura muito lisa. Ele quase não tem achura. Mesmo os músculos são mais indicados. O que eu acho super difícil de fazer, vivo falando isso. A figura indicada, baseada em volume, é muito mais complicado de fazer do que aquela figura totalmente achurada, onde você se apoia, tem vários pontos de apoio na musculatura para você. Aqui não, liso. Como que ele resolve a figura de maneira rápida e elegante, né? E dando espaço ali para depois entrar a cor, para dar o efeito do metal do surfista. E para mim, na época do Heróis da TV, ele era realmente prateado. Eu vi aquilo como, não um cara branco, mas eu vi o cara que reluzia, né? Graças ao pincel do Saul Buscema e, claro, ao desenho do John Buscema. Splash page maravilhosa. Tem algumas, até porque, por serem 40 páginas, as páginas são mais, elas respiram mais, né? Páginas de 4 quadros, páginas de 3 quadros. Você tem a arte está muito mais favorecida com esse formato de quadrinho, né? 40 páginas de quadrinho do que as 24, né? Onde você tinha que comprimir um pouco mais a narrativa ou mesmo dividir ela em 2 ou 3 edições. Aqui, nessa época, a gente tinha essa característica que me agrada bastante das histórias serem autocontidas. Então um leitor ocasional chegava lá, pegava sua cópia de Surfista Prateado do mês, lia e beleza, entendeu tudo. Algumas páginas do livro não são as originais, são reproduções, porque provavelmente não tinham acesso à coleção, né? Então aqui essa é uma delas, e aí a gente consegue ver a diferença, a tonalidade do papel gasto, aqui bem branquinho, né? Aqui a gente consegue ver lápis o tempo inteiro, lápis azul, muito lápis azul, e principalmente na área de texto de balão você consegue ver com bastante facilidade. Já na área de arte é apagado, né? Depois que a gente faz a arte final apaga, mas você consegue ver até fora do quadro como o Buscema faz isso para poder compor bem a figura. É uma coisa que eu também faço, eu avanço o quadro quando é necessário para poder a figura ficar fluida, né? Aqui bastante da decupagem, ó, perto da Terra, ainda no futuro. É que a história se passa no futuro. Finds Atomic, tá vendo? A decupagem é bem breve do que está acontecendo cada quadro. Aqui a gente já tem a arte final do Dan Atkins. Muda um pouquinho, inclusive eu achei que o papel muda aqui, o papel fica por vezes um pouco mais claro. Aqui uma página não original. Aqui o surfista lutando contra Mephisto. Ainda temos alguns requadros aqui. Aqui a ideia era que essa edição ainda fosse de 40 páginas. Então aqui a gente ainda mantém essa diagramação mais solta, né? Olha que bonito o uso do pincel solto aqui, como que a intenção de deixar a coisa fantasmagórica e fluida, como ele consegue isso
Olha aqui o que eu estava falando da figura estática em movimento. Ele simplesmente está parado, essa figura, né? O fantasma, né? Um dos inimigos lá do começo do Surfista, um cara que o Mephisto cria. Está parado. Mas mesmo parado, olha quanto movimento. A gente tem movimento da fumaça circulando, tem movimento das algas ao redor dele, o próprio tecido do personagem balança e dá um... Então ele está o tempo inteiro aqui, você vê um S na composição aqui, o tempo inteiro, a forma em movimento, porém estática, né? Que é desafio para pouquíssimos, meus amigos, pouquíssimos. Aí a gente vê como que a gente precisa estudar, comer muito arroz e feijão para chegar perto de um cara como John Buscema, como Saul Buscema, esses caras assim que já alcançaram outro patamar, né? Outro patamar. É dom ou é muito estudo, muito treino? O cara que começou a estudar desenho desde os 16 anos, o John Buscema, começou seu primeiro trabalho profissional, tinha na faixa de 19, 20 anos. É muito treino, muito trabalho. Olha quantas páginas, quanto grafite queimado. Aqui uma observação que o livro faz é que aqui a edição eles tomaram a decisão de dividir a edição em duas, e a partir do próximo mês a edição passaria a ser mensal com 24 páginas. Então o último quadro foi descartado, John Buscema faz um novo quadro fazendo um gancho para a próxima história, e aqui o Stan faz uma explicação de por que isso, né? Que os leitores pediram, ou não sei se foi caô dele, mas aí a edição passa a ser de 24 páginas. Daqui em diante não é história completa, a gente tem um apanhado de páginas, né, do Surfista pelo John. Quem não queria ter isso aqui pendurado em casa, hein? O nascimento do Surfista Prateado nas mãos de John Buscema. E aí apanhados de histórias, né? Apanhado de páginas de diversas histórias. Tem até aqui ele contra o Homem-Aranha, que é uma história que saiu logo, acho que em Heróis da TV número 2, se não me engano. Cara, que saudade. Como era bom ler isso, né? Aqui, olha só, o que eles faziam, porque na época não tinha digital, lógico, né? Então, aqui, ó, essa figura do surfista aqui foi acrescentada depois, provavelmente para corrigir alguma coisa, uma posição que não ficou legal. Dá para ver direitinho como ela foi recortada e colada na página. Tem muito disso, né? Recorte e cola. Dá para ver também os efeitos, ó, a área de preto toda chapada no pincel e depois um pincel puxado para cá, de dentro do preto. Até outro dia eu fiz isso aqui no digital, mostrei como é que faz isso num dos vídeos lá no Instagram. Só que no digital, né? Dando a dica para quem está nos primeiros passos aí do traço do digital. Essa história contra o Homem-Aranha, a gente vê que ainda a padronização do Romita não estava estabelecida, porque aqui várias vezes a teia aparece de baixo subindo, ela faz a volta ao contrário, né? Então aqui na bota tá certo. Depois tem hora que ela desce, então tem vários momentos aqui. E a teia também um pouco incompleta, vazadinha, não sei se culpa do arte finalista ou do desenho. Aqui tá vendo? Tem uns gaps na teia do aranha. E como você consegue ver lápis azul aqui, hein? Muito lápis azul sem ser apagado, tá vendo? É o que eu falo lá para os alunos, lápis azul não precisa apagar não, deixa o azul lá. Aqui tá bonitinho, fechadinho, direitinho. Em algumas não tá, outras tá. O editor deixou passar, né? Aqui a gente tem a aplicação de retícula, uma coisa que não tem nas outras páginas. Aqui tem retícula aplicada. E olha a elegância do traço do John Buscema, olha só. Olha, ele parado, que elegância, né? Com a mão no bolso, assim, a indiferença do personagem, né? Como se os demais humanos estão todos em uma posição de desconforto e ele naquela posição de extrema elegância e indiferença até aqui, para como ele não se encaixa naquela cena, né? Aqui o Chic Stone fazendo a arte final, eu já não acho que foi tão generoso com o desenho do John Buscema. Há uma pequena alteração, certo? No desenho do John Buscema aqui. Isso eu não acho muito legal. Aqui a galeria de capas, a número 1, clássica, né? Que tá logo aqui também. Aqui já com a capa com os dizeres, né? Aqui a número 2. Aqui uma número 2 que não foi usada, então eles pegaram parte do que está aqui, recortaram, colaram aqui, ampliaram e colocaram na página 2. É o mesmo desenho, só que com algumas alterações. Aqui a capa da 9, a capa da 10. Várias indicações de cores, né? Principalmente na capa, para ficar bem bonita, destacar lá na banca. Aqui uma biografia do mestre John Buscema, a contracapa. E tá aqui um pedacinho da história dos quadrinhos Silver Surfer por John Buscema.
Gostaram da aula? Então vai ter mais aula aí para vocês. Nesse sábado agora tem outra aula do livro Como Desenhar Quadrinhos no Estilo Marvel, escrito por John Buscema e o Stan Lee. E eu já fiz na semana passada uma lição, o pessoal gostou bastante, aproveitou para o desenho deles. Então a gente pega de um professor, passa para vocês, eu sou só o intermediário, o conteúdo ali é dele. E, claro, se vocês quiserem o meu conteúdo vasto, lá que tem lá no curso Desenhando Heróis, dá um pulinho, como eu falei, lá no link aqui na descrição do vídeo, tem tudo explicadinho para você começar a desenhar comigo hoje ainda. Sexta-feira tem Pérolas Escondidas e eu separei essa revista aqui. É a história 34 horas na vida do Demolidor. Foi indicação de um assinante aqui do canal. Sexta-feira eu falo o nome dele. Mas fica ligado que a história é bem interessante, hein? Demolidor, campeão de audiência aqui no canal. E ó, só vou lá, outro spoiler. No Museu dos Quadrinhos essa semana é do Demolidor também. Então fica ligado que a história é uma das melhores histórias do Demolidor que ainda não tinha aparecido aqui no canal, beleza? Fica ligado. Então ó, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido de algum proveito para vocês. Fica a dica aí, se você quiser adquirir esse livro aí, espera cair uma boa promoção. Eu esperei, eu coloquei no meu carrinho, fiquei esperando até ter uma promoção legal para comprar. Mas para quem gosta de desenho, quem gosta de quadrinhos, é um pedacinho da história, das histórias em quadrinhos aí que você vai ter na sua coleção, beleza? Se cuide, pessoal, até sexta-feira. Tchau.